Abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos dar a Ti toda a honra e toda a glória, colocar o nosso coração diante da Tua palavra nesta hora, porque é viva e eficaz. Tu és poderoso para produzir vida, esperança e transformação. Tu sabes o que cada um precisa, o que o consciente precisa e principalmente o que o subconsciente precisa. Mesmo que possamos dizer que não, Tu sabes que precisamos e somos carentes do poder da Tua glória. E estamos aqui nesta noite diante do Teu poder, clamando: Abba Pai, Paizinho querido, fala conosco, assim como o Senhor tem falado desde o início deste culto. Continua a ministrar os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O final do texto diz assim, irmãos, que aquele que começou, aperfeiçoará. Nesta noite eu quero meditar sobre o tema: Deus não para pela metade. Eu vejo muitas pessoas lutando contra si mesmo, e eu vejo muitas pessoas lutando contra o diabo. Mas eu vejo, irmãos, que a maior luta é contra nós mesmos. Porque quanto o diabo, já está escrito na palavra que ele é um derrotado, que ele está destruído. Já está escrito em Romanos 16, 19, que em breve Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O diabo já está destinado ao fracasso. Mas e nós mesmos? A maior luta está aqui dentro de nós. Conflitos, dramas, dificuldades, traumas que carregamos. Muitas vezes nós não conseguimos dialogar, nós nos fechamos. Nós não conseguimos encontrar uma resposta, nós nos bloqueamos. Nós não conseguimos ver uma resposta para uma área da nossa vida, nós camuflamos uma resposta, nós fazemos de conta que está tudo bem. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus não para pela metade. Deus não gosta que a coisa fique pela metade. E tudo isso são formas que nós, como disse há pouco, resolvemos os nossos problemas. E está errado. Quem tem que resolver as nossas questões é Deus. Quem tem que dar a palavra final da nossa vida é o Senhor. Ele está no controle. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele não é o alfa e ele para no meio. Não, Ele é o alfa, Ele começa a obra e termina. Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele, quando começa algo na sua vida, Ele termina. E se existe um deserto, peraí, você não vai morrer na praia, você não vai morrer no deserto. Se existe um deserto, é uma tratativa de Deus para a sua vida e para a minha vida, com o propósito de Deus nos tirar da dificuldade e nos colocar no lugar de bênção. Deus não vai trazer você, vamos pensar no plano de Deus para a sua vida. Ele te criou, Ele te formou. Nós cantamos aqui, da música do adorador, que Deus nos formou. Deus não ia tirar você do império das trevas, transportar você para o reino da luz, para você morrer no deserto. Eu não vejo um Deus dessa forma. Eu vejo um Deus que tira o homem das trevas e leva para a luz, para levar ele para o céu, para levar ele para ter uma vida plena e vida abundante. Não existe só vida plena. A vida tem que ser plena e abundante, como também não existe só vida abundante. Quando Jesus promete, aquele texto, Jesus estava dizendo assim, em João 10, pregando, e começando a falar do diabo. E ali no versículo 10, do capítulo 10, diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu venho para fazer o plano completo, para vos dar vida plena e vida abundante. Sabe, não entenda que Deus para pela metade. Tem pessoas que muitas vezes me perguntam: pastor, mas por que Deus está em silêncio? É porque Deus está trabalhando, construindo algo para a sua vida. Deus não te rejeitou, Deus não te abandonou, você não está só, o Senhor está à frente, está no controle e vai derramar a graça da resposta na hora certa. Muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta, porque se Deus falasse, a gente ia tomar uma decisão precipitada,
E eu vejo, irmãos, que nós estamos entrando no plano do diabo muitas vezes, e parando as coisas de Deus pela metade, abortando. Aborto espiritual, isso é muito sério. Adultério espiritual, isso é muito sério. Eu não estou aqui para falar de aborto físico, nem para falar de adultério de marido e mulher, de casamento, não, estou falando de aborto espiritual, adultério espiritual, ministerial. As pessoas estão deixando pela metade o que Deus começou. As coisas de Deus não podem ser assim. Está escrito que Deus vai completar a obra. Não está escrito que não vai ter dificuldade, está dizendo que se Deus começou, Ele vai terminar. E se tem dificuldade, Ele vai aliviar a carga, Ele vai abençoar, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer cura. Nenhum momento Deus falou assim: Jefferson, eu vou te salvar para tirar você do meio dos problemas. Não. Eu vou te salvar porque você vai se tornar um justo. E muitas são as aflições do justo, mas eu te livro de todas, diz o Senhor. Eu te livro de todas, meu irmão, diz o Senhor. Eu te livro de todas, minha irmã, diz o Senhor. Porque aflições e provas fazem parte da nossa vida, e fazem parte do nosso crescimento. Imagina, irmão, se tivesse uma vida sem problema. Imagina do dia que você nasceu até o dia de hoje, se você não tivesse passado por traumas, rompimentos, decepções, tristezas, talvez você nem estaria aqui hoje. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus não faz a coisa pela metade. Deus não vai fazer a obra dele relaxadamente. Se ele fala para nós não fazermos, ele é o dono da obra, ele está no controle, ele vai à frente e ele garante a vitória em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir em Atos 9. Eu queria continuar esta mensagem em cima deste texto. Todos vocês talvez já ouviram falar de Tabita, ou Dorcas, né? Uma mulher de Deus, mas que tinha problema. Uma mulher de Deus que morreu. E aí? Uma mulher de Deus que passou por dificuldade. Ah, eu sou de Deus, tudo bem, mas existe deserto na sua vida, como existe na minha, como vai existir. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus orou assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. O Senhor Jesus diz assim: eu venci o mundo. E a palavra vencer está totalmente relacionada à fé, porque em 1 João 5 diz assim, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Interessante que, se nós queremos vencer o mundo sem fé, nós vamos perder para o mundo. Se nós queremos vencer o império das trevas sem fé, nós vamos perder. Mas a palavra de Deus tem um plano. E o plano de Deus, irmãos, ele não para pela metade. E nós não podemos fugir do plano de Deus. Sabe quando você foge de um plano de Deus, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Sabe quando você fica de recuperação na escola? Você tem que fazer a prova tudo de novo. Você tem que estudar tudo de novo. E muitas vezes uma matéria, até que você foi bem, você tem que estudar de novo, porque na recuperação vai cair a matéria que você foi bem e que você foi mal, a matéria toda. Você tem que fazer tudo de novo. Sabe o que é o nosso problema, irmãos? A gente está ficando muito de recuperação. A gente está deixando pela metade o que Deus não mandou parar. Tem muita gente desistindo de sonhos e projetos que Deus não mandou desistir. Tem muita gente desistindo de projetos espirituais, de projetos de ministério, de projetos de negócios também, profissionalmente falando. E Deus não mandou parar. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Uma hora você vai ter que cair em si e voltar e fazer tudo de novo. Interessante que aquele filho pródigo que saiu de casa, né? Quando ele cai em si, ele volta. Mas ele teve que voltar a andar com os jornaleiros de seu pai. Ele não voltou, claro que foi honrado, mas ele não voltou no mesmo status de honra do outro que ficou. Tem muitas pessoas que estão abrindo mão das coisas de Deus, está ficando de recuperação, vai ter que fazer tudo de novo.
vai ter que voltar ao processo, vai ter que sentar, vai ter que fazer tudo de novo. Espera aí, eu estava lá, eu estava indo bem, como Gálatas. Ó Gálatas insensatos, o que vos impediu de seguir no Espírito? Vocês começaram bem. Sabe, irmãos, o propósito do reino de Deus é começar e terminar. O reino de Deus não é o reino que começa e o outro termina. Começa em uma hora que eu vou desanimar e largo. O reino de Deus, a vida com Deus, o Evangelho é um caminho sem volta. O Evangelho, irmãos, é uma conversão definitiva para a nossa vida. Porque o Evangelho é boas novas. E boas novas, Romanos 1,16, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você um dia foi espírita, hoje evangélico. Foi católico, hoje evangélico. Foi pai de santo, hoje evangélico. Foi umbanda, hoje evangélico. Foi quimbanda, foi candomblé. Foi magia negra, foi mesa branca. Foi tantas coisas, hoje evangélico. E o Evangelho é o fim da tua vida. Por quê? Porque é o caminho da conversão. Não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nós não podemos parar pela metade. Nós paramos pela metade, uma vida de cegueira, porque andávamos na idolatria, andávamos muitas vezes no mundo, andávamos no vício, andávamos nas baladas, nas noitadas, embriagados, andávamos aí pegando qualquer homem ou pegando qualquer mulher, andávamos doido da cabeça, mas um dia Jesus nos salvou, amém? Um dia o Evangelho nos alcançou, e ali foi um divisor de águas, um caminho sem volta. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele alcançou a minha vida e a tua vida. Ele não para pela metade. Se Ele alcançou a minha vida e a tua vida, Ele tem um plano, porque Ele é o Deus Redentor, e Ele vai nos levar para o lugar celestial, e a nossa vida aqui na terra é de passagem. Deus não para a obra dEle pela metade. Deus não vai interromper o curso da palavra dele, porque agora o presidente dos Estados Unidos é outro. Deus não vai mudar a vida dele, porque agora o dólar está subindo, porque a economia ficou instável essa semana. Deus é Deus, continua sendo Deus. Ele não trabalha pela economia, Ele trabalha pelo poder da sua palavra. Ele continua sendo Deus. Deus agora não vai deixar de te amar, porque a coisa ficou feia. Deus agora não vai deixar de nos amar, irmãos, porque pecamos. Pelo contrário, quando perdimos perdão, nós nos arrependemos e Ele nos perdoa, e o sangue de Jesus vem e nos purifica, não é de alguns, é de todo pecado. É o perdão de Jesus. Deus não para a obra dele pela metade. Agora, porque a coisa ficou feia, porque os muçulmanos têm crescido, porque os filhos têm se revoltado contra o pai, pai contra filho, agora Jesus... não vai mais ser assim não vai ser mais bom. Agora Jesus não vai ser mais fiel. Todo mundo nesse mundo é infiel, Jesus não vai ser mais fiel. Não, irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo que todos ao teu redor possam mudar, Jesus Cristo permanece o mesmo. Ele não muda. E o plano dele, que está em João 14, que foi preparar morada para mim e para você no céu, continua valendo, continua valendo. Há um lugar no céu preparado para a minha vida e para a sua vida. Há um lugar no céu preparado. Há uma bodas do Cordeiro preparada. Meu Deus, mas muita gente está esfriando na fé, mas tem muita gente que está quente na fé, e a bodas do Cordeiro continua valendo. Deus continua sendo Deus. Deus não vai mudar porque o homem está mudando. O reino de Deus continua. Reino de Deus é poder, reino de Deus é ação, reino de Deus é trabalho, reino de Deus é ganhar almas, reino de Deus é chorar pelas vidas, é evangelizar, é apacentar, é cuidar de gente. Reino de Deus continua. Mas um não quis. O reino de Deus continua. Mas dois não quis. O reino de Deus continua. Pastor, mas uma nação virou contra Deus. Mas o reino de Deus continua. Porque Deus é rei de todas as nações. E Ele não vai parar o poder dEle porque os Estados Unidos se corrompeu, ou porque a Europa se corrompeu. Deus é Deus de poder e de glória. Houve tantos jornais esta semana, tantas postagens dizendo a respeito do fim dos tempos.
e veio a testificar a palavra que Deus estava me dando. Para provar, irmãos, eu não estou aqui fazendo campanha para Hillary, nem para o Trump. Meu propósito é dizer que independente de tudo, Deus continua sendo Deus, e Deus continua no controle do mundo, e Deus continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, independente de Temer ou de qualquer outro governante que possa haver. Deus está no controle da sua vida, e nada vai te faltar, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Creia nisso, em nome de Jesus. A conclusão que eu tenho de todas as postagens, vídeos, reportagens de jornal que eu li, matérias, sites, é isso. Deus continua sendo Deus. Aqui cada um vai pensar politicamente de uma forma. Eu não estou aqui para fazer partidarismo, mas estou aqui como pastor para declarar sobre a nossa vida: Deus é o Jeová Jirê. Independente de economia, nosso sustento, nossa provisão vem do Senhor, porque Ele começou a obra, Ele vai terminar. Ou você acha que Deus já não sabia que tudo isso ia acontecer, irmãos? Ou você acha que Deus não sabia que tudo isso iria se passar pela face da terra? Você acha que Deus não sabia da Operação Lava Jato? Ou você acha que Deus não sabia das propinas que foram entregues, do petrolão, do mensalão, dos mensalinhos? Deus sabia de tudo. Mas uma das coisas, irmãos, é que Deus é intocável, e Ele não é homem para que minta. Deus não é Deus que fala: Kátia, e amanhã de manhã Ele fala: ó, desculpa, Kátia, eu me arrependi, eu falei errado. Deus não é como a gente. Deus, irmãos, quando Ele diz para mim, é isso, é isso. Pode ser por um tempo, é por um tempo, mas se Ele falou, está falado. Ele não vai se arrepender do que Ele falou. E eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida é coisa grande. Não fique deixando o diabo minimizar o teu potencial, meu irmão. Não deixe o diabo minimizar a tua fé. Não deixe o diabo gerar incredulidade dentro de você. Não, eu vou andar pela fé. Eu vou andar com sabedoria, com prudência. Mas eu sei que meu Redentor vive. Ele se levantará em meu favor. E está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. A Ana foi lá, né? Perto da casa de Tabita, né? Foi lá tomar um café, mas ela não estava mais lá, né? Ela já tinha morrido, né? Quando você foi lá em Israel. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Dorcas ou Tabita, não importa como falar. Ela estava cheia de boas obras e ofertas que fazia. Interessante que esse é o único versículo da Bíblia que uma mulher é chamada de discípula. Claro que eu acredito que muitas outras foram discípulas, mas é o único da Bíblia que diz que essa mulher era discípula. E depois ainda mostra duas características dela: boas obras e ofertante. Era uma mulher que poderia dizer: não vou sofrer problema, sou discípula, sigo a palavra, está tudo certo, sou dizimista, faço boas obras, eu vou no evangelismo, eu vou no sopão, eu participo das ações da igreja, eu vim ontem ajudar o trabalho das crianças, que por sinal foi uma benção. Ela poderia dizer assim: bom, tudo que eu tenho que fazer eu estou fazendo melhor, eu não vou sofrer problema. Mas o versículo 37 diz assim, que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Irmãos, vamos fazer uma comparação entre o 36 e o 37? Sem conhecer a Deus, você não diria que Deus está se contradizendo? Uma pessoa que faz tudo certo, agora morrendo, de uma hora para outra e morre. Que Deus é esse? Irmãos, é assim o mundo que a gente vive. É assim o contexto econômico, social, geográfico que eu e você estamos inseridos, e profissional também. Ele muitas vezes nos coloca em questionamento a respeito da nossa fé. Nós temos Deus, versículo 36, mas vivemos no mundo, versículo 37. E aí? Deus se contradiz? É para provar, irmãos, que Deus é Deus, independente de situações. E nós não podemos deixar a incredulidade entrar no coração. Nós temos que entender que se Deus está fazendo a gente passar pelo laço do passarinheiro, Ele vai nos livrar.
pela peste, não vai nos alcançar, pelo vale da sombra da morte, ele vai passar, Deus está no controle. Por quê, irmãos? Porque a gente olha o 36 e 37, mas a Bíblia continua. Existem outras coisas que Deus vai fazer, calma. Você talvez está passando por uma etapa da tua vida dizendo: pastor, eu estou vivendo o inexplicável, não sei porque estou vivendo tanto problema. Calma, irmão, calma, minha irmã. Você está vivendo o versículo 37, vai chegar ainda o 38, vai chegar o 39, vai chegar o 40, vai chegar o 41 e vai chegar o 42 na sua vida. Não olhe a realidade, olha a palavra. Você pode dizer amém? E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. A situação era tão complicada que precisava de 2 homens. Concordância. Aqui começa a resposta. Aqui começa o plano de Deus, concordância. Porque reino dividido não prospera. 2 homens precisavam um ser testemunha do outro, um está em concordância com o outro. Por quê? Porque a realidade era assustadora. Concordância. Pastor, meu casamento está passando um problema complicado. Concordância é a chave para a vitória. Se não houver concordância, não tem bênção. Se não houver concordância, a realidade assustadora vai ficar amedrontadora, vai ficar pior. Mas se há concordância, Deus começa a agir pelo poder da concordância. 2 homens, não estava dizendo aqui que era um casal, mas estava dizendo que era 2 pessoas. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estão reunidos acerca de algo, Deus ali se faz presente. Eu aprendo aqui que o 38 já começa a aliviar. Já começa a mostrar que Deus continua sendo Deus e completa a obra. Você pode dizer amém? Está dizendo aqui, 2 homens estavam ali. Mas eu queria que você entendesse. Tem problemas, irmãos, que nós vamos ter que passar. Amém ou não amém? Pastor, mas eu sou discípulo, eu faço boas obras, eu sou ofertante. Mas, irmãos, tem problemas que você vai ter que passar. Tem problemas que eu vou ter que passar. O ato do que eu faço não vai impedir aquilo que eu tenho que passar. Eu tenho que passar, faz parte. Você tem que passar, você tem que enfrentar. Por isso eu oro por você, que você saia esta noite de cabeça erguida, forte, para enfrentar o problema. No nome de Jesus, você vai vencer, você tem que passar. Porque se você deixa agora, é igual a prova que eu disse de recuperação, você vai ter que fazer tudo de novo. Então continua agora, está passando uma luta, vai em frente, você tem que passar por isso. Deus é contigo, os anjos do Senhor acampam ao teu redor, vai firme e você vai ver a honra de Deus em nome de Jesus. 39, e levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Interessante isso. As pessoas estavam olhando o passado já estava conformada. Nós vivemos num mundo que se conforma muito fácil com as perdas. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que converte maldição em bênção. E a gente não pode ficar aceitando maldição, irmão, na nossa vida, não. Ah, pastor, mas tem uma maldição. Você vai ter que se levantar e repreender em nome de Jesus. Por quê? Que quando levaram Pedro, os 2 homens sabiam onde era o quarto, né, Anderson? Talvez eu entenda assim. Chegaram lá, falaram: Pedro, olha, a Tabita está lá no quarto lá em cima, vamos subir lá. Subiram no quarto lá em cima, e as mulheres viúvas, mulheres de Deus, talvez andavam com a discípula, umas mulheres que andavam na palavra, mas elas estavam vivendo o problema. E quando a gente vive o problema, muitas vezes a gente fica cauterizado a mente e fica incrédulo diante do problema. E elas começaram ali a chorar: olha a túnica que ela fazia, olha, já começaram a acreditar que a morte era o fim. Nós não podemos acreditar, irmãos, nas propostas do diabo para a nossa vida, porque Deus não para pela metade. Se você acreditar no exame, você vai morrer. Você tem que acreditar no poder da palavra. Se você acreditar no diagnóstico, você vai morrer. Você tem que acreditar no poder da palavra, que Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são.
Interessante que esses homens estavam ali, chegaram, até ficaram quietos. A Bíblia não fala nada do que eles fizeram, mas a Bíblia relata a situação das viúvas. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estava com ela. Mas Pedro fez sair a todos. Interessante, né? Tira diante dos teus olhos o que te traz incredulidade. Se Pedro continuasse ali, irmão, com aquelas viúvas, ele ia ficar incrédulo também. Então, na hora que ele chega no quarto, ele vê que a coisa está feia, que é um espírito de morte, que é um espírito de incredulidade, é um espírito de enfermidade, espiritualmente estava pesado, estava um chororô lascado. Ele fala: por favor, vocês podem se retirar. Tem coisa que nós temos que tirar dos nossos olhos, irmãos, porque senão daqui a pouco a gente está como eles, senão daqui a pouco a gente está vivendo como eles, está pregando como eles, está andando com eles, e a gente vai se tornar como eles. Pedro, quando ele vê que o chicote vai estralar para ele chega pela fé. Ele não estava vendo o problema, ele veio na unção. Olha, eu vou chegar lá na unção do Espírito Santo, as coisas vão acontecer, Deus vai bradar vitória, o meu Deus é poderoso, o mesmo Deus que usou minha sombra para curar pessoas, vai me ajudar agora, e eu vou orar e essa menina vai levantar. Mas quando ele chega lá, irmão, vê um chororô. Se ele não tivesse cortado pela raiz, irmão, daqui a pouco ele entra no chororô. Mas naquele momento ele fala: por favor, vocês podem se retirar. Eu sei que foi difícil para ele, porque ele sabia que as viúvas estavam com o coração muito ferido pela morte da sua amiga, da discípula. Mas naquele momento ele falou: sai de cena, por favor. Interessante que no versículo diz aqui ainda: ele pôs de joelho e orou. Naquele momento ele estava sozinho com Deus. Aqui uma outra lição para nós: nós precisamos de tempos sozinhos com Deus. Se nós queremos ver o milagre e a obra de Deus completa, nós precisamos ter tempos sozinhos com Deus. Tem momentos que nós temos que tirar de cena as viúvas que estão chorando. Nós temos que fechar a porta e colocar o joelho no chão e orar ao Deus que vai bradar vitória em nome de Jesus. E voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ele usou o poder da palavra. Aqui é outro segredo: usar o poder da palavra. Tabita, levante, levanta-te. A palavra tem poder, você pode dizer amém? Deus continua sendo Deus, a palavra tem poder. A palavra que eu vos digo são espírito e vida. O original dessa frase de Jesus é nefesh, voltar a viver, voltar a acreditar. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O milagre está no poder da palavra. Tabita, levanta-te. Ele não impôs as mãos, irmãos. Ele não ungiu com óleo. O que ele fez nessa hora? Poder da palavra. A palavra tem poder. Você pode dizer amém por isso? Amém. A palavra tem poder. Amém. Então nessa hora, irmãos, ele diz assim: levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Imagina, irmãos, se tivéssemos parado no versículo 37. Imagina se tivéssemos terminado a mensagem no 37. Nós não estaríamos crendo no poder de Deus e vendo o que Deus quer fazer. É assim muitas vidas, irmãos. Elas não continuam até o final, elas param no meio. Elas param no 37. Porque elas não acreditam que Deus ainda tem um 38, um 39, um 40, um 41 e um 42. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer na hora que Ele quiser, mas nós não podemos desistir, porque nós temos que perseverar até o fim, para ver o tamanho da bênção que Deus quer fazer. Eu deixo uma frase no teu coração: as coisas físicas não podem influenciar as espirituais, mas as espirituais movem as físicas. O que Ele fez naquela hora? Manteve-se no mesmo lugar físico. Ele não pegou o corpo, pediu para alguém levar para fora. Ele não pegou o corpo, mandou descer para a sala da casa. Ele ficou no mesmo lugar onde havia maldição. Ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que mudou? Não foi o ambiente físico, porque o físico era o mesmo quarto. Era o lugar onde ficou morta a menina. É o lugar onde as viúvas choraram.
Foi o lugar onde o problema aconteceu, onde ela ficou enferma e ali colocaram. Não mudou. O que mudou foi as questões espirituais. Foi quando ele chegou lá, ele não deixou as físicas influenciarem ele. Olha outro segredo para nós: não deixa o meio que você vive te influenciar. É você que tem que influenciar o meio onde você convive. Interessante que naquela hora ele chega e ele vê que se ele se envolve um pouco mais, ele vira um incrédulo. Ele começa a chorar com as viúvas. Então sai de cena, fecha a porta, ajoelha, ora, Deus levanta a moça se assenta. Por quê? Porque as coisas espirituais que movem as coisas físicas. Interessante, irmãos, que em nenhum momento a Bíblia fala que as bênçãos físicas estão prontas. Mas a Bíblia diz lá em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Espirituais. Pedro era o espiritual, as viúvas eram o físico. O físico não interferiu o espiritual, foi o espiritual que veio interferir o físico. Aquilo que chega é aquilo que transforma aquilo que está no local. Por quê? Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. Havia um jugo de morte sobre aquela casa, havia um jugo de choro naquela casa, mas quando chega a unção esmaga o jugo, e aí o sentimento de morte vai embora, e a vida chega naquela casa. Eu profetizo isso sobre a tua casa, em nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a gente está deixando na nossa casa entrar o espírito de morte. A gente está deixando o versículo 37 falar sobre a nossa casa, viver a nossa casa. A gente está deixando as viúvas chorarem na nossa cama. A gente está deixando a televisão falar sobre as tendências da nossa casa. A gente está deixando a novela falar a respeito do que os nossos filhos têm que viver, nossa casa tem que viver, as roupas que temos que vestir. Nós temos vivido o versículo 37 muitas vezes, e o diabo está cantando solto dentro de casa de muito crente, irmãos. Pastor, e para a unção esmagar o jugo? É o espiritual que você tem que trazer, e você vai levar hoje para a tua casa. Eu profetizo uma unção sobrenatural do Senhor, uma unção de renovação, uma unção de portas abertas, porque quando você, eu profetizo em nome de Jesus, chegar na tua casa, você vai chegar como Pedro. Você vai mandar as viúvas parar de chorar, você vai mandar o problema embora, você vai mandar a desgraça embora, você vai mandar o espírito de miséria embora, você vai mandar a avareza embora, você vai mandar a tristeza embora, e você vai chegar ali, meu irmão, minha irmã, com a unção de Pedro, a unção de cura, porque a unção esmaga o jugo, e eu declaro que esse jugo que o diabo está plantando na tua casa, acaba hoje, em nome de Jesus. Você é Pedro, você é Pedro, você é rocha, você é Petros, você é pedra fundamental. Jesus está contigo, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha irmã, você é Pedro esta noite, você é Petros, você é rocha, você é Jesus, você tem a palavra de Jesus para aquela família. Você é Petros, Flávio, você é Petros, Gustavo, você é Pedro, e você chega lá, e a unção esmaga o jugo. Por quê? Porque aquilo que vem, irmão, anula o primeiro. Está escrito na palavra. Uma unção, ela anula o outro que foi feito. Na igreja a gente não faz reconsagração de casamento. A gente não está aqui para casar a pessoa de novo. Mas muitas vezes a pessoa casou num altar a Baal, de idolatria, vem para a igreja e reconsagra. A oração da reconsagração anula o pacto da idolatria passado. É bíblico isso, está escrito aqui. Pedro veio com uma unção para quebrar o jugo, para quebrar o peso que estava sobre aquele ambiente, sobre a vida de Dorcas, sobre a vida daquele lugar, em nome de Jesus. E aquela mulher se sentou, e ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. Agora o físico pode voltar, porque quando o espiritual é estabelecido, o físico pode voltar. Não agora mais chorando, mas alegre pelaquilo que Deus fez. É o espiritual que dá um norte. Por isso que está na Bíblia, fato, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e os santos e as viúvas vão ser acrescentados, demais coisas.
Por quê? Porque se deixa os santos e a viúva lá, vai atrapalhar. Busque em primeiro lugar as coisas espirituais. Faça isso. O restante, Deus vai fazer. Porque Deus não para pela metade. Deus vai completar a obra. E algo Deus ainda vai fazer. Versículo 42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Entenda isso. Deus não para pela metade. Deus não é Deus de confusão. A fé é o diferencial. Quando Pedro chegou, ele disse: Tabita, levanta-te. Ele não perguntou do que morreu, como morreu, o que aconteceu. Ele levou uma palavra. A palavra, ela move o espírito. A palavra é espírito e vida. É aquilo que eu digo: se você começa a orar por cura, Deus vai te dar uma unção de cura. Por quê? Porque a palavra é espírito e vida, e a unção acompanha. Os sinais seguem aquele que crê. Você começa a ser um evangelista, as almas vão seguir, porque as almas vão vir para Jesus, porque você é um evangelista. Tudo acompanha a unção, irmãos. O Jorge é um adorador, as músicas acompanham ele, a unção de adoração acompanha ele. Por quê? Porque ele é um adorador. Você é um intercessor, Geraldo. As estratégias de oração te acompanham, João. Acompanha Deus. Por quê? Porque são intercessores, oram. Sabe, irmãos, o que você é no reino espiritual? Sabe, na hora que ela morreu, não lembraram do Zé das Couve. Lembraram de alguém que tinha unção de cura para chegar lá e ministrar cura. Lembraram de Pedro. Eu te pergunto, que horas vão lembrar de você? Que hora vão te chamar? Que hora que dois homens vai buscar você e vai dizer: é você? Que horas, irmãos? Que horas que você vai ser lembrado? Na hora do McDonald's? Na hora do Habib's? Na hora para falar mal do irmão? Na hora para fofocar a vida do irmão? Na hora de fofocar a vida do chefe? Que horas vão lembrar de você, irmãos? Tem dois homens que precisam lembrar de alguém para ir orar por essa Tabita que morreu. Quem vai lembrar de você? Vão te lembrar por quê? Quais são os sinais que acompanham a tua vida, para na hora que o chicote estralar na vida de alguém, alguém dizer: peraí, eu vou ligar para a Débora, eu vou ligar para a Karine, eu vou ligar para o Rafael. Que horas vão tocar o teu telefone? Que horas vão te buscar? Quais são os sinais? Qual é o chamado, fruto do ministério que Deus te deu? Agora tem irmão que só murmura. Como Deus vai fazer lembrar de você, irmão? Você é um crente torresmo. Resmungando o tempo inteiro. Fica resmungando. Vão lembrar de você que hora, irmãos? Vão lembrar de você que hora? Você é um chorão? Você é um arregão, um amarelão? Vão te lembrar em que hora? Na hora que as viúvas precisarem de companhia para chorar, vão lembrar de você. Na hora que precisar de incrédulo, vamos ligar para ele que aquele é incrédulo, aquele lá não crê em nada, aquele lá é um Tomézão. Vamos ligar para o Tomé. Não, irmãos, Deus não para a obra dele pela metade. Mas um dos princípios de Deus é que Deus usa vidas. E Deus usou Pedro, e quer usar você. E quer usar você, quer me usar, quer nos usar com poder e autoridade, para que o propósito dele seja exaltado em nome de Jesus. A fé é o diferencial. Esta noite eu quero deixar essa palavra no teu coração. Deus não para pela metade. Você quer ver uma unção na sua vida? Leia sobre aquilo, ouça sobre aquilo, cante sobre aquilo, medite sobre aquilo, busque aquilo que traz unção sobre a tua vida, ande com quem também tem aquela unção, busque de Deus algo para a sua vida. Com certeza, na hora que alguém ouve uma música, manda para o Jorge, porque o sinal do adorador está na vida dele. E na hora que lembram de um adorador. E quem que é o adorador? Quem que você é, como disse há pouco? Isso é muito importante. Você quer ter uma unção de evangelista? Então ande ganhando almas.
Você quer ter uma unção de intercessor? Então comece a orar, interceder, clamar. Você quer ter uma unção de diácono? Entre na diaconia. Você quer ser um pastor? Ande com um pastor. Você quer trabalhar na mídia? Ande com pessoas que mexem com mídia. Tudo isso é ministério. Eu quero trabalhar na cantina missionária, então eu vou estar perto da cozinha. Eu quero ajudar na social, eu vou ficar perto da Irazeni. Quero trabalhar com morador de situação de rua, eu vou ficar perto do Flávio. A gente tem que estar perto daquilo que a gente sente que atrai a nossa vida, para o propósito de Deus. Agora pense, irmãos, se essa situação de Tabita acontece hoje, e 2 horas da manhã toca o telefone na tua casa, o que você vai fazer? Liga para o SAMU. Liga para o SAMU, meu pastor, eu não vou orar por Tabita, não, deixa ela morrer. Era discípula, né? Está com Jesus, já foi para o céu. Está melhor que nós agora. Antes era do que eu, né? Irmãos, nós precisamos fazer diferença. E esse é o propósito dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Precisamos ser a geração que faz a diferença. Nós não podemos ser aqueles que retrocedem. Paulo falou de tantos homens de Deus, mas um homem que eu gosto muito de falar é sobre Demas. O que Paulo falou sobre Demas? Quem sabe? Porque Demas foi o outro, esse aí foi o Onésimo. Demas amou o presente século, por isso me abandonou. Tem muito crente que está amando o presente século e está abandonando uma Tabita que está morrendo, está precisando de oração. Tem muito crente que está amando o mundo e tem Dorcas que estão sendo sepultadas porque o evangelho não foi pregado ali. Tem muito crente que está vendo muitos planos de Deus sendo abortado porque tem muita gente que ainda não foi alcançada pelo evangelho de Jesus. Porque Demas me abandonou, Paulo diz, amando o presente século. Quantos cristãos não estão dentro da igreja que são como Demas? Estão abandonando a carreira do Senhor. Abandonando. Não é dizendo assim, vou por uma distância, porque Deus me chamou para algo. Não foi assim com homens de Deus que andaram com Paulo, né? Paulo nunca teve tanto relacionamento com Carpo. Mas o final da sua vida, último capítulo de 2 Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu, capítulo de número 4, sabe onde ele estava? Na casa de quem? Na casa de Carpo. Carpo foi alguém que chegou no final da vida de Paulo, mas Carpo por toda a vida foi um homem de Deus, foi um homem generoso nas coisas de Deus. Então se a pessoa ela deixa algo de Deus para outra coisa de Deus, tudo bem. Mas Demas me abandonou, amando o presente século. E a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento. Pior cego não é aquele que não vê. Pior cego é aquele que não enxerga. É o cego espiritual, esse é o pior. Porque aquele homem lá, o famoso cego Bartimeu, era cego, claro, mas tinha visão espiritual aberta. Quando Jesus passa, ele tinha princípio. Rabi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele não tinha os olhos, mas ele tinha visão espiritual. Deus não está preocupado, irmãos, com coisas físicas. Ele está preocupado com o espiritual. E até digo mais, agora não está na Bíblia. Deus tinha um propósito de ressuscitar Tabita, irmãos. Era discípula, era mulher de Deus, tinha muita vida ainda para ganhar. E se ela já era discípula de boas obras e dava oferta, imagina depois do milagre que ela viveu, a bênção que essa mulher não se tornou, porque a Bíblia diz que muitos em Jope creram no Senhor. Essa mulher deve ter saído evangelizando, fazendo culto nas casas, fazendo congresso, fazendo cruzada, orando debaixo de árvore, fazendo um monte de coisa por pessoas ali. Sabe, irmãos, o milagre de Deus é maior do que a maldição do diabo. Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Aquela mulher quando se levanta, ela não se levanta reclamando da vida. Ah Deus, por que eu sofri isso? Retaliação.
Não, ela fala, que retaliação, caramba. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou pregar, eu vou evangelizar. Onde está Jope? Onde está Lida? Eu vou pregar o evangelho. Eu me levantei da sepultura, agora me aguenta. Você se levantou da sepultura, meu, agora te aguenta. Agora vai pregar, vai evangelizar, vai fazer camiseta de Jesus, vai fazer boné de Jesus, vai falar de Jesus, vai pregar, vai anunciar o evangelho, porque Deus tem um propósito nisso. Ou você acha que Deus, quando mandou Pedro lá, falou assim, vai lá porque essa mulher vai se levantar e vamos ver o que vai dar? Não, essa mulher vai se levantar e eu quero salvar a cidade, mas para salvar a cidade eu primeiro preciso salvar um justo na cidade. Eu preciso de uma mulher remida e lavada, uma mulher como ela, discípula, de boas obras, ofertante, dizimista, porque quando ela se levantar, ela já era um porreta, ela vai ser mais porreta ainda, ela vai ter unção dobrada. Eu vou usar essa mulher e eu vou trazer salvação para a cidade. Deus está procurando, irmãos, pessoas como Tabita, pessoas que se levantam. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu chamado. Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, meu irmão. Levanta-te, minha irmã. Levanta para o propósito que Deus tem para a sua vida. Tabita, levanta. Tabita, levanta. E ela levanta, logo se assenta. E logo Pedro dá a mão para ela, se levanta, mostra para o povo. E todo mundo começa a bradar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus não para pela metade. E assim também será na sua vida. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.